Hoje eu estou aqui com ele, investidor, empresário, especialista em gestão empresarial e financeira e, além do mais, professor. Nas rodinhas de família, ele certamente é aquele primo que as tias ficam esbanjando, porque não, o Júlio já, já é empresário, que não sei o quê, mas ele também, acima de tudo, além de ser famosinho no Twitter, com 10 mil seguidores e ser cosplay do Diego Costa, nas horas vagas ele é cruzeirense. Seja bem-vindo, Júlio Reis. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite. Opa, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando de novo aí com a torcida do Cruzeiro, com você, e obrigado pela introdução aí. Júlio, como que começou a sua história com o Cruzeiro? Bom, na verdade, a história com o Cruzeiro começou desde que praticamente eu nasci, né? Meu pai é cruzeirense, fanático, tem uma roupinha lá pequenininha já desde sempre, e à medida que eu fui me aproximando de BH, eu sou do interior, na verdade, nasci em Patinga, mas com 4 anos, eu fui morar em Carmo da Cachoeira, que é a cidade da família dos meus pais. Uhum. Depois eu fui para Lavras, um pouco mais perto de BH, para estudar, já menino ainda, com 13 para 14 anos, e depois, com 15 anos, cheguei a BH. Então, à medida que eu fui vindo, foi intensificando o fanatismo. A torcida já existia, mas aí depois que eu cheguei em BH, realmente foi um período onde que eu fanatizei mesmo, porque eu cheguei em BH numa época que a torcida do Cruzeiro, na região que eu morava e que eu estudava, ainda não era maior que a do Atlético, e os atleticanos eram muito enjoados. Nossa, aquele perfil de playboy da Zona Sul, que ficava tirando onda com o menino do interior, que é cruzeirense, porque o pessoal que vem do interior, tudo Cruzeiro, e esse pessoal da Zona Sul ainda era muito atleticano. Então a gente acabava sendo muito acuado pelos atleticanos, e isso foi fazendo a gente criar aquele sangue nos olhos que a gente tem, né? E aí, com o tempo, fui me envolvendo com essa questão de cada vez mais fanático. Eu realmente, todos os jogos, ir de ônibus, nunca tive uma vida muito fácil em BH, e eu, com um grupo de amigos, a gente ia todos os jogos, e isso foi ficando cada vez mais fanático. Aí, a partir de 2013, onde eu comecei a ter um destaque, 2012, onde eu comecei a ter um destaque maior na minha vida profissional, comecei a ficar com aquele sonho, né, de fazer o Cruzeiro começar a pensar em ter gestão. E aí tentei de várias formas, né, tentar fazer com que o Cruzeiro começasse a olhar essa questão de gestão, a parte financeira, mas era um mito. Hoje o Cruzeiro está sendo obrigado aí na marra a fazer isso, né? Mas por muito tempo eu tentei proativamente. Infelizmente não consegui. Hoje, pessoal, todo mundo já fala na parte de finanças, todo mundo atenta aos balanços financeiros, a questão de finanças, de gestão, mas eu até hoje encontro muita dificuldade em fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer pelo Cruzeiro, né? Na verdade, eu sempre quis ajudar o Cruzeiro, nunca quis me usufruir do Cruzeiro. O Cruzeiro, o que eu quero dele é o que ele já me deu a vida inteira, que são alegrias, títulos, vitórias, viajando com o time aí para tudo quanto é lugar, que é o que eu sempre fiz. Mais ou menos é isso. Mais ou menos. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa sua vontade de ajudar o Cruzeiro com questão de gestão e tal. É interessante até porque você meio que se notabilizou por conta disso, né? Dessa sua vontade de ajudar o Cruzeiro com as finanças, né? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os seus projetos aí. Vamos falar um pouquinho sobre futebol, sobre o futebol do clube. Qual que é o seu maior ídolo na história do Cruzeiro? Olha, o meu maior ídolo que eu tenho do Cruzeiro, pelas informações, pelo que eu já pude conviver um pouco com ele depois, é o Dirceu Lopes, né? Eu acho ele um cara, assim, por tudo que meu pai fala, ele foi fantástico na nossa história. Eu acho que ele foi um pouco mal reconhecido, não pela torcida do Cruzeiro, mas até na seleção brasileira. Então, ele realmente foi um cara que... Eu até tenho um boneco dele aqui, ó, muito bacana, que eu tenho um orgulho danado. Então, esse é o meu maior ídolo. Agora, o meu maior ídolo que eu vi jogando, cara, é o Alex, né? Eu nunca vi um cara jogar bola igual o Alex jogou no Cruzeiro, aquele time de 2003. Eu vou te falar um negócio, para mim era uma coisa assim surreal, e é outro cara também muito injustiçado. Gosto muito do Fábio também, reconheço muito a importância que ele tem para o Cruzeiro, mas do que eu não vi é o Dirceu Lopes, e do que eu vi é o Alex. Realmente é porque
Esses craques, assim, é lógico, toda época, assim, vai ter um craque diferente, mas... O Alex, eu também tenho, Oh, tenho um boneco dele aqui, cara. É muito legal isso aqui, velho. oh, bacana, Nosso velho. amigo Felipe, que faz caricatura, eu comprei, encomendei dele. Isso aqui, eu tenho um orgulho danado desses bonecos aqui. Fica aqui no meu escritório comigo, aqui, me fazendo companhia. Vai convidar um também, mano. Bacana isso aí, velho. Curti, Pô, mano. espetacular, espetacular. Eu tenho um do Tostão, eu tenho um do Fábio, eu tenho um do Sorin e eu tenho um do Dedé. O Dedé tá de costas aqui, né? De castigo, desde o episódio do ano passado. Mas até o episódio eu tinha o Dedé em alta conta demais. Ei, Ele Dedé, hein? andou estragando bem, né? A história dele. Mas é um cara que eu gostava demais. Tá? Mas é bacana, né? Que a gente consegue ver quantos ídolos a gente teve na nossa história, né, cara? Tipo, não é só um jogador que se notabiliza como Não ídolo, tem, né? a nossa história é rica demais. A nossa história é rica demais, cara. A gente é privilegiado demais de ser cruzeirense, né? Por isso que eu falo, o Cruzeiro já me deu de alegria, agora só me resta retribuir. E em toda a sua história de vida, assim, como cruzeirense, qual que foi o jogo mais inesquecível que você já assistiu? O jogo que eu mais pirei, eu nem tava no Mineirão, porque eu tava no interior, é uma festa lá em Carmo do Cachoeira, tem uma festa tradicional exatamente agora, nessa época. Era para estar tendo agora. E é onde todos os amigos, primos se encontram. Então, na verdade, teve a final da Copa do Brasil, um dos poucos jogos que eu não fui. Eu tenho uma tristeza de não ter ido, né, nesse jogo, aquela contra o São Paulo. Mas eu fiquei muito louco, cara. Nossa, eu fiquei mesmo maluco, me embebedei tudo, mas foi muito... Para mim, foi o jogo mais sensacional que eu vi. Não vi em loco. Agora, cada jogo legal que eu vi em loco, por exemplo, eu tava no Maracanã, no 1-1, primeiro jogo da Copa do Brasil, aquele gol de letra do Alex. Aquele jogo, pra mim, eu era mais novo ainda, aquele jogo é um jogo que não sai da minha cabeça. Eu tava na final de 97, foi um jogo muito emocionante, Mineirão com 100 mil pessoas. Eu tava nos 132 mil pessoas contra o Vila. Cara, eu tava na final contra o Corinthians lá no Itaquera. São jogos, é igual a gente tava conversando aqui agora, cara. O Cruzeiro tem história demais. Então, Caraca, assim, você também foi na final de Itaquera, velho? tava Pô, lá. mano. Não, porque eu falo isso porque eu moro aqui em São Paulo, né? Sou cruzeirense de São Paulo e ele também tava lá, velho. Bacana, mano. Eu fui contra o Palmeiras na semifinal, na arena nova deles lá. Outro jogo também que foi muito legal, mas infelizmente depois a gente acabou sendo desclassificado, que foi contra o River lá em Buenos Aires também. Foi muito legal, a gente ganhou de 1-0, se eu não me engano, o gol do Marquinhos. Marquinhos, velho. Depois a gente apresentou uma presepada aqui no Mineirão, mas enfim, foram inúmeros jogos. E um jogo muito legal que eu fui contra o Atlético Paranaense na final da Sul-Minas, a despedida do Sorin, cara. Foi um jogo pelo contexto, a mãe dele foi, o cara jogou com a cabeça arrebentada, fez o gol da virada, o cruzamento do Rui Cabeção. Aquele jogo também foi um jogo bem inesquecível, apesar de ser um título não tão importante na nossa história assim. O 5-0 contra o Atlético. É muito jogo bom, cara. Eu tenho uma história muito grande nesse Mineirão. Nossa Senhora. A única coisa que eu lamento é não morar em BH na época da Supercopa. Aqueles jogos, todos 60, 70, 80 mil pessoas em todos os jogos. Aqueles jogos devem ter sido fantásticos. Esses eu não pude presenciar em loco. Tem alguma história legal sua no Mineirão, que você já acompanhou vários jogos lá? Tem alguma história bacana pra você contar? Essa final dos 130 mil pessoas contra o Vila, cara, a gente voltando de busão, aí o torcedor do Vila no carro do lado e tal, xingando, quando vê passa o menininho pega o boné do cara, eu achei que o menino ia roubar o boné do cara, o menino deu uma cuspida no boné do cara, botou na cabeça do cara de novo e saiu correndo. Então passei mal de rir, a galera dentro do busão ficando louca. Eu achei muito divertido, cara, porque na época eu ia muito. Teve também um outro caso que a gente foi num jogo Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro ganhou do Atlético, a gente saiu e foi pegar o busão. E eu não sei o que foi que a gente foi pegar do lado do Atlético. E aí, enchendo a gente com a camisa, a gente escondeu a camisa, muito atleticano no ponto de ônibus. Aí eu mais 2 amigos, aí quando vê, chegou um monte de cruzeirense. Aí a gente se sentiu em casa, né? Aí tiramos a camisa e tal. Quando vê, os cruzeirenses foram embora. Cara, nós passamos um aperto depois, porque ficou lotado de atleticano e só a gente teve que ficar pianinho ali, foi complicado, viu? Muita história, principalmente essas de balaio. A gente já foi no Mineirão, tem muito
a gente tinha um pacto de todo ano que o Cruzeiro ganhava um título importante, a gente ia a pé pro Mineirão, no jogo das faixas, assim, já fui no Mineirão a pé umas 4 vezes. Caraca. Saindo ali do Barro Preto, ali, mais ou menos. Então tem muita história bacana nesse Mineirão. Você acha que mudou muita coisa torcer na década de 90 para esse tempo atual? Mudou tudo, né? Eu acho que mudou. Primeiro, mudou o estádio, né? Eu acho que melhorou muita coisa, piorou algumas coisas. Eu sou um pouco saudosista. É óbvio que eu adoro chegar no Mineirão e ter um banheiro limpo e tal. Não vou reclamar disso, mas, poxa, eu achava muito gostoso aquele estacionamento antigo do Mineirão, as liberdades que a gente foi sendo tolhido com o tempo, né? O governo interfere muito na nossa vida, eu acho, e aí tiraram toda a nossa liberdade na época. Depois primeiro tirou a cerveja, tiraram as árvores do Mineirão, aí a gente vai se adaptando. Hoje a gente vai naqueles bares antes, voltando aos poucos a cerveja. E a torcida do Cruzeiro, eu sinto que ela mudou muito. Eu acho que a torcida do Cruzeiro ela mudou o perfil, né? Eu acho que a torcida do Cruzeiro hoje é uma torcida muito mais participativa, isso dentro e fora de campo. Fora de campo, o exemplo a gente tirou uma gestão corrupta que nós tivemos, a torcida tirou, e a torcida que tirou, e não adianta quem quer se vangloriar, quem tirou foi o pessoal lá na frente, a gente lá na porta da sede, na administrativa, fazendo pressão nos caras, pressionando mesmo os conselheiros e os antigos dirigentes. E isso poucos times do Brasil fizeram, né? Porque eu vou te falar que, apesar dos caras terem roubado demais, gestão corrupta não é exclusividade do Cruzeiro, e outros times, outras torcidas passam muito a mão na cabeça do tal do como é meu, pode roubar, né? O meu membro da torcida do Cruzeiro não aceita isso mais. Eu acho que isso trouxe uma maturidade absurda. A nossa torcida hoje ela é vigilante. Você pode ver que qualquer que seja os próximos dirigentes, eles vão penar na mão da nossa torcida. Não vai ser fácil. É só você acompanhar alguns dirigentes aí do Cruzeiro que ficam aí na internet aí, aparecendo aí, o tanto que a torcida cobra os caras em cima de Beneci, em cima de várias pessoas aí que apoiaram o Itair, né? Eles pegam pesado mesmo, e eu acho que isso é um sinal de maturidade incrível. Esse movimento Nascidos Palestra Forjado do Cruzeiro é um movimento espetacular de torcedores. E dentro de campo, eu acho que as torcidas organizadas são mais maduras. Eu acho que a TFC ajudou muito aquele movimento de argentinização da nossa torcida, de cantar o tempo inteiro. Eu lembro de um jogo que eu fui, Cruzeiro e Fluminense, cara, nós não paramos de cantar o jogo inteiro no intervalo. Eu fiquei impressionado com aquilo. Isso é uma evolução. Óbvio que tem jogos, quando o time não ajuda, eu acho que há uma sintonia de torcida e time que eu acho que não é nenhum nem outro. Quando eles falam muito, a torcida tem que levar o time. Eu acho que a torcida tem que levar o time, mas o time também, se ele não demonstrar comprometimento, raça, a torcida também, ela acaba ficando tensa e ela acaba desanimando. Então é uma parceria. Então, lógico, alguns jogos, torcida nenhuma consegue ter uma motivação tão grande, mas no geral, quando o time está respondendo, a torcida do Cruzeiro é praticamente imbatível. A torcida do Cruzeiro fez em vários jogos na Independência, com 10%, calou a torcida do Atlético absurdamente. O que a torcida do Cruzeiro fez no Maracanã, que foi elogiado pelo Brasil inteiro, calou a torcida do Flamengo, que é a torcida falada aos 4 cantos, aí a torcida do Cruzeiro lá calou, deu um show, uma coisa sensacional. Então hoje a nossa torcida é muito respeitada, uma mudança de comportamento mesmo, que eu acho muito benéfica, muito saudável o Cruzeiro, e não é à toa aí que os títulos não param. Eu acho que a camisa e a torcida junto, mesmo em fase difícil, elas trazem essa força que nós temos. Você estava falando sobre a antiga gestão e tudo mais. Na sua opinião, qual que foi o principal fator para o Cruzeiro ser rebaixado? Poxa, cara, eu acho que o rebaixamento do Cruzeiro foi um acidente de avião, sabe, cara? Eu acredito muito na lei do retorno, sabe? Eu tava até refletindo, é difícil pra gente assumir isso, mas eu já comentei isso com alguns amigos, a torcida do Cruzeiro vai me entender. Se o Cruzeiro se livrasse do rebaixamento, seria uma mensagem até difícil de entender. Se o Cruzeiro se livrasse, ia cair outro time em que não houve esse tipo de coisa. Aí você pode pensar, mas a torcida não teve culpa. Ok, né? Mas os conselheiros tiveram muita culpa. A torcida demorou um pouco também, mas tudo bem, eu também demorei a pressionar, mas a grande culpa, principalmente dos conselheiros, da parte política nossa, eles fizeram por merecer rebaixar o Cruzeiro. Fizeram tudo errado. Uma sequência de erros,
de gestão técnica, de gestão financeira, de gestão de liderança, de gestão com interlocutores. Os caras brigaram com tudo quanto é time, ficaram antipáticos, todo mundo queria o Cruzeiro rebaixado, isso traz uma energia muito ruim. E não acho que seja por causa de o Cruzeiro bateu no Flamengo, eu acho que isso até pode ajudar, mas eu acho que se o Itaí fez o Cruzeiro ficar muito mal visto aí nacionalmente, a fama de caloteiro. A gestão, aquela demissão do Rogério Ceni foi pedir para cair. Eu acredito até hoje que nem cairia. Eu acho que até com o Mano talvez a gente não cairia, sabe? Mas tudo também é engenheiro de obra pronta, né? Lógico, eu falei na época, eu era contra todas as demissões, eu sou muito contra mudanças no meio do campeonato. Eu acho que elas, no geral, elas não estatisticamente não há nenhuma estatística que mostre que dá mais certo que mais errado, e ela gera um custo absurdo para o time financeiro, que é pagar as rescisões para esses técnicos que ficam milionários com o custo das rescisões que os clubes pagam, né? E teve esse problema, teve o problema dos jogadores, que os jogadores eles ganharam aumento, a revelia, a diretoria perdeu a moral de cobrar os caras, tiraram a autoridade do Rogério Ceni, deu moral para os jogadores não entregavam a farra danada. Você vê aquele vídeo do Thiago Neves em tudo quanto é festa, você vê que os jogadores estavam rastejando em campo. Foi uma confluência de fatores tão grande que eu vou te falar que seria muito injusto com outro time que a gente não caísse, porque o Cruzeiro cumpriu o script do rebaixamento, o Cruzeiro fez tudo que qualquer time que está acostumado a fazer, atrasou salário, né? Brigou com a imprensa, brigou com torcida, crise política, crise de tudo quanto é lado. É o script perfeito para a queda, infelizmente, né? O mais importante agora é sair forte disso, né? Uma queda, eu acho que é um preço muito caro que a gente está pagando para não aprender nada com isso. Então, eu acho que a torcida aprendeu, que todo mundo está aprendendo, nós estamos saindo muito forte disso, acho. Sim, outros times já caíram, não aprenderam nada com isso. Por exemplo, o Vasco. O Vasco caiu, continua com gestões complicadas, não mudaram o estatuto, não fizeram nada. Se a gente saiu dessa queda, mas com uma mudança consistente do estatuto, e por isso eu brigo tanto por isso, com mudança do processo eleitoral do Cruzeiro, que vem pela mudança do estatuto, e com essa conscientização da torcida, que é uma coisa perene, na minha opinião, eu acho que já aproveitamos mais que todo mundo aí essa dolorida queda, né? Vamos começar aqui as perguntas dos seguidores que fizeram para você. A primeira pergunta é do Charles Mendes. Ele está perguntando em quanto tempo, né, você acha, na sua opinião, o Cruzeiro vai conseguir desafogar um pouco dessas dívidas atuais? Essa pergunta do Charles é boa, é uma pergunta recorrente, mas é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Depende muito do acaso. Vou explicar. Como que você, Júlio, um cara de gestão, fala que o acaso? Sim, porque às vezes aparece esse messinho aí, o Cruzeiro consegue segurar esse moleque aí, o Cruzeiro vai vender por 100 milhões de reais, 50 milhões de dólares, por esse, resolveu o problema do Cruzeiro, né? Então, isso é um acaso. Lógico que a criação de um jogador da base potencial vem de uma gestão muito boa da base, mas pode surgir, né? Mesmo com a gestão ruim, pode surgir. Então, depende muito do acaso e depende muito do nível. Nem é só da qualidade da gestão. É uma coisa que o pessoal tem dado muita polêmica. Por exemplo, se o Cruzeiro melhorar a sua gestão substancialmente, o qual o Cruzeiro vem melhorando desde o Conselho Gestor e com o Sérgio, mas não fizer nenhum movimentos estratégicos grandiosos, que eu chamo para dar a tal da porrada na dívida, o Cruzeiro vai sair dessa, mas vai demorar uns 8 anos, 5, 10 anos. Por quê? Porque o Cruzeiro vai se tornar superavitário, vai gerar aí 10 milhões de lucro no ano, 20 milhões no ano, mas quanto tempo vai demorar para pagar principalmente essas dívidas piores aí no perfil de 300, 400 milhões, são as dívidas mais preocupantes? Quanto tempo vai demorar isso? Não adianta. Então, mesmo que o Cruzeiro tenha uma gestão operacional no dia a dia muito boa, igual está se desenhando aí, se desenhou com o Conselho Gestor, está se desenhando com o Sérgio, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma ação muito legal que eles estão fazendo, muito bem conduzida, que é a Operação FIFA, muito bem conduzida, a torcida está se engajando, dá 500 mil reais. É difícil falar isso, fica parecendo que está menosprezando, não estou menosprezando, não. Eu doei
Eu divulguei no meu Twitter para a torcida doar, eu peço que a torcida doe. Meu pai foi lá e doou, é aposentado, meu pai depende da aposentadoria, foi lá e doou, falou, doei mesmo. Porra, meu pai é foda. Então, o que acontece? É muito bem contribuído, é 500 mil reais. O Cruzeiro pagou 120 milhões de custo financeiro no ano passado. Tudo bem que eu acho que o Profut está embutido nisso, mas tirando o Profut, o Cruzeiro pagou 50, 70 milhões de juros, entendeu? O que adianta 500 mil reais? O que adianta vender um jogador por 5, 10 milhões de reais? O que adianta criar um sócio? O super sócio, que nós temos uma meta de criar mil pessoas, pagando R$1.000, dá 1 milhão por mês, dá 12 milhões por ano. O próprio sócio da reconstrução que eu idealizei, dá menos do que isso. Eu não estou menosprezando, são ações importantes e necessárias. Eu só estou dizendo que com essas ações, reduzindo o gasto, trabalhando enxuto, trabalhando com uma folha tipo Atlético Paranaense, folha de meio de tabela, que se for muito bem certeiro nas contratações, pode um ano ou outro beliscar, mas acabou aquele negócio de ser favorito todo ano. Nos 10 anos a gente sai dessa. Agora, se o Cruzeiro faz um movimento mais estratégico, o que é um movimento mais estratégico? Essa estratégia que a diretoria está fazendo, eu gosto muito, de contratar jogadores baratos para tentar vender caro, que o Perrella fez muito. O projeto que eles simplificaram, né? Quem quer criticar, simplificou, falou que simplesmente a venda de imóvel. Não é, o projeto não é a venda de imóvel. O cerne do projeto é a centralização de todas as unidades operacionais do Cruzeiro numa área só, que liberaria várias áreas para venda. Lógico que dependeria, é um projeto super complexo, e por isso eu peço, tanto sei da complexidade dele, que eu peço que faça um planejamento estratégico para ele, com prazo, para que daqui a 2, 3 anos ele seja viável, mas se não começar agora, se começar ano que vem, aí vira 3, 4, se começar daqui a 2 anos, vira 4, 5 anos, onde o Cruzeiro construiria um centro integrado para o administrativo, profissional, para a base, para um clube, para provisionar até um espaço para um estádio de 20 mil pessoas para um futuro, que é maluquice falar em estádio agora, numa situação dessa nossa, mas podendo vender essas áreas caras que o Cruzeiro tem sem reduzir o patrimônio imobiliário em termos de área, porque o Cruzeiro teria uma área maior, com potencial de valorização, que daqui a 10, 15 anos estaria valendo o mesmo tanto que vale hoje, só que hoje o Cruzeiro botaria uma grana tão grande no bolso que quitaria essas dívidas emergenciais todas com juro alto, que permitiria o Cruzeiro baixar esse juro que o Cruzeiro paga todo ano. Vamos supor que o Cruzeiro estava ficando no 0 a 0 com esse juro alto. Se o Cruzeiro eliminar esse juro, o Cruzeiro gera um superávit de 50 milhões por ano. Porra, em 5 anos o Cruzeiro gerou um caixa de 250 milhões de novo, que permite investir, aí o Cruzeiro sai comprando área. É um passo atrás que muitas empresas dão para depois dar 2 na frente. Isso é super natural. A ideia é um projeto muito amplo, muito mais complexo do que a simplificação. A ideia óbvia de vender imóvel. Não estou falando de ideia óbvia de vender imóvel. Inclusive, me preocupa muito vender um imóvel só de 20, 30 milhões. Sei que é necessário. Não estou querendo aqui ficar cornetando a diretoria. Muito pelo contrário. Eu não vou agir exatamente conforme um nobre membro aí, deputado dessa diretoria, fez com o conselho gestor o tempo inteiro, né, que é tentando atrapalhar. Não, eu muito pelo contrário, eu estou aqui para elogiar essa gestão, ela está indo muito bem, só que alguns pontos de alerta. O Cruzeiro vendendo aos poucos imóvel, é perigoso o Cruzeiro esfarelar o patrimônio e não pagar as dívidas. Paga umas dívidas, mas não elimina o grosso das dívidas. É igual aquela conta que você tem em casa, né? Quem não tem um parente desse que tinha uma dívida, aí relutava em vender algo grande, aí ia vendendo uma coisinha ou outra para pagar a dívida, quando vê, você depenou a casa inteira e continua com a dívida. Se você tivesse vendido a casa, alguma coisa, um carro lá, você tinha pago a dívida há 10 anos. Tem vários exemplos de empresas que eu dei consultoria sobre isso. Isso tudo é conhecimento prático, não é nada só teórico. Apesar de eu ser professor, né, eu sou empresário de consultoria. Eu tenho mais de 100 projetos implementados em grandes clientes, em pequenos clientes, em todos os segmentos. Não é uma simplificação assim tão grande, igual vende imóvel, paga dívida. Não, um projeto de centralização que vai permitir que o Cruzeiro amortize grandiosamente a sua dívida. Deu uma aula aí agora, hein? Obrigado. Vamos descontrair um pouco aqui, um quadro aqui que eu faço conforme o entrevistado, né? E hoje eu criei um quadro especial para você que chama Investindo com Júlio Reis. No que vale mais a pena investir? Na Bolsa de Valores ou no Robertson? Poxa. Bolsa de Valores, obviamente. Qual investimento vale mais?
naquela pessoa que você gosta, mas que visualiza suas mensagens e não responde, ou no ingresso de um jogo para ver aquele time de 2016 jogando? Ingresso do jogo, de qualquer time do Cruzeiro jogando, velho, de qualquer ano. Até se você falar de 2019, eu tô dentro. E olha que você já deve ter visto muito time ruim, hein? Nossa, já vi muito time ruim, muito. Mas é isso que deixa a gente cascudo. É melhor investir na Bolsa de Valores ou num time sem expressão que em mais de 100 anos nunca ganhou um bicampeonato? Na Bolsa de Valores, cara, não tem dúvida. Alguém tem que avisar isso pro Meninho. Mas ali, o Meninho ali, ele não tá investindo. Ele já falou, ele tá doando. Ele sabe que ali não tem dividendos, não tem retorno. Não tem retorno financeiro, nem retorno técnico. Não adianta, né? Já montaram seleção, ali a camisa é pesada ao contrário, né? A camisa, porque não faz sentido investir essa grana que eles estão investindo nesse ano, que eles já saíram da Sul-Americana e saíram da Copa do Brasil. Brasileiro, com chances bem remotas, na minha opinião, frente a Palmeiras, Flamengo, Grêmio, e num ano ainda que deram o azar de ter a pandemia. Então, assim, eles deram um all-in numa hora muito errada, que só me leva a acreditar que é uma questão política, por causa da reeleição do Sete Câmara aí no final do ano. Porque é muito sem sentido isso, mas azar deles, não sou eu que vou contar. Tem chance de dar alguma coisa ruim, a gente vai avisar, né? Deixa eles cuidarem deles, que a gente cuida da gente. Voltando a falar um pouco sobre essa sua devoção em ajudar o Cruzeiro com seus conhecimentos financeiros, você sente alguma mágoa dos dirigentes que estão lá agora por não te chamarem para um bate-papo sobre as suas ideias para ajudar o clube? Mágoa não tem. Eu não tenho nenhuma empatia por algumas pessoas que estão lá. Algumas pessoas. Tem muita gente que está lá que eu conheço e eu gosto. E outra, sei separar as coisas. Assim, quem me acompanha sabe da minha isenção. Elogio quando tem que elogiar, critico qualquer que seja a direção. Fiz isso com o conselho gestor que me chamou para ajudar. Critiquei, por exemplo, a perda de 6 pontos para mim foi uma baita de uma barbeiragem, na minha opinião. Mas tem algumas pessoas ali que eu não tenho valores compatíveis. Não gosto. É uma pessoa que eu não sentaria para tomar uma cerveja, que eu chamaria para jantar na minha casa e ponto. Mas não tem nenhuma mágoa, até porque eu não tinha essa expectativa. Eu já sabia que qual foi o ponto? O ponto foi que eu apoiei a continuidade do Conselho Gestor. Eu não acho que eu cometi nenhum crime. Eu, como cruzeirense, eu já tinha saído ali, já não estava ajudando o Conselho Gestor. Eu, como torcedor, achava que o melhor para o meu time era que o Sérgio não se candidatasse e deixasse o Conselho Gestor ir até o final do ano, e ao final do ano que ele se candidatasse e fosse o presidente do Centenário. Sempre enfatizei que eu achava ele muito preparado, mas achava que o melhor para o Cruzeiro não era arriscar. Para mim era uma incógnita, por mais que ele fosse preparado. E isso eu sabia, pelo que eu já tinha tido de feedback, eu sabia que isso não foi bem recebido. Ele não aceita, ele não gosta disso, as pessoas que estão junto com ele não gostam disso. Acabou. As pessoas às vezes confundem um pouco. Eu quero ajudar, eu posso ajudar. Mas se não puder também, o meu lugar é arquibancada. Eu sou torcedor de arquibancada. Eu até hoje, por mais que eu tenha tido contato com vários diretores do Cruzeiro, vários convites, até hoje eu fui uma vez no camarote para saber como que era. Eu sou torcedor de arquibancada. Não tem nenhuma frustração. O que eu não gosto, que eu acho que é bobagem, é ficar atrapalhar o Cruzeiro por causa de antipatia com o meu nome. Tipo, o Júlio me criticou nisso, então se é uma ideia boa para o Cruzeiro, mas veio do Júlio, eu vou dar um jeito de criticar. Isso é bobagem, porque aí você está botando os interesses pessoais, as suas birras pessoais, acima do Cruzeiro. Então, por exemplo, esse projeto de centralização é um projeto muito bem pensado, que eu já compartilhei com vários executivos, com outros professores, com outros consultores, todos acharam espetacular. Eles têm uma resistência muito grande, porque vem de mim. E é isso que eu falo. Pega a ideia e implementa. Não precisa dar os créditos, nem nada. Eu estou preocupado com isso, não. Eu quero o bem do Cruzeiro. Não há mágoa. Há alguma diferença de valores com algumas pessoas, que eu tenho mesmo, mas o Cruzeiro nos une, né? O Cruzeiro nos une. Eu falo que o sucesso dessa gestão é o sucesso do Cruzeiro, é o meu sucesso. Então, obviamente que eu tô torcendo, o que depender de mim, eu vou tentar ajudar, porque eu tô ajudando o Cruzeiro, eu não tô ajudando essas pessoas, que eu sinto em paz, que eu ajudei o grande amor meu, que é o Cruzeiro. Acabou. É isso aí. Você falou também, comentou sobre a sua participação, né, como conselho gestor, e nesse momento de crise, né, muito torcedor tipo, quer estar lá dentro do clube para ver o que acontece. E você esteve com o conselho gestor. Como que foi essa participação, ainda que rápido, né,
das reuniões com o conselho gestor? Foi uma participação rápida, onde eu não consegui atuar da maneira que eu queria. Quando eu apresentei meu projeto, eles me chamaram, porque em novembro do ano passado eu fiz o plano da reconstrução, né? Até quando, na época, o termo reconstrução nem era utilizado, eu montei esse plano de reconstrução, fiz uma live de 2 horas no meu YouTube. Essa live deu uma audiência absurda, explicando o que o Cruzeiro precisava fazer para não fechar as portas. Aí eles pegaram, me chamaram no dia 23 de dezembro, saí lá do interior, estava para o Natal, e vim para o BH apresentar. E eu queria atuar estrategicamente junto a esse conselho, orientando eles ali na organização dos projetos. Que eu falei, o que o Cruzeiro precisa, acho que é o que a gestão atual também precisa, e eles devem estar se organizando nesse sentido, mais do que ter ideias, eles terem uma organização e um senso de prioridade, porque eles vão ter coisa demais para arrumar. E é exatamente onde eu não consegui muito, por causa exatamente da desorganização. Foi muito desorganizado. Não por incompetência, mas por quê? Porque era um monte de gente ali querendo ajudar, todos ali bem-sucedidos, empresários, sem uma liderança nata ali, organizando. Teve as saídas do Pedrinho, a saída do Vitório e tal, que deu uma desestruturada, porque no começo o Vitório parecia que seria aquela pessoa que ia organizar isso, e ele saiu, e eu não consegui. E aí o Carlos Rocha, que me parou para ouvir mais ali, e o Cris Bretas também no jurídico, me chamaram, então, já que você não está conseguindo ajudar aqui no geral, você vem aqui me ajudar aqui na área de marketing. O Carlos Rocha, ele estava na área de marketing ali de receitas, eu fui, né? Aí eu conduzi uma reunião ali onde a gente desenhou o sócio da reconstrução, como que seria tudo, e o Cris Bretas, onde eu fiz também um planejamento, onde todas aquelas iniciativas que ele fez de negociação, de recuperar a integração no Profut, né, a questão de dívidas fiscais, a questão de contratar a Kroll, tudo isso, logicamente, a gente montou num plano. O Cris montou um cardápio ali de mais de 15 ações que ele tinha que fazer, a gente organizou. Com o Carlos ali, a gente foi até onde a gente conseguiu ir, depois a gente não estava conseguindo implementar as coisas de TI, uma confusão danada. Eu senti que eu não ia conseguir implementar um negócio bem feito, eu peguei e me afastei um pouco. Então, ajudei até onde eu pude ajudar, mas assim, na hora que eu senti que eu não estava conseguindo mais colocar, eu chego nos meus clientes chegam ali, os caras põem um tapete vermelho ali para mim, porque sabe que eu tenho um lastro para eu chegar lá, implementar as melhorias que precisam ser implementadas, no final dar um retorno que vão dar, e põe minha equipe lá, os caras pegam e chegam e transformam a empresa. Na hora que eu chego no Cruzeiro, começo a tentar implementar um pouquinho de organização ali, eu não consigo, eu prefiro sair também, porque eu também não quero atrapalhar. Eu ajudei, eu acho que eu gosto muito do Conselho Gestor, para você ver. Eu consigo fazer críticas aos caras, mas sabendo que eles fizeram muitas coisas boas, de uma maneira muito pessoal, porque eu sou muito profissional. Eu tenho uma vida de 20 anos de consultoria, né? Não é uma coisa nova. Então, eu sei separar muito bem essas coisas. Exatamente o que está acontecendo agora na gestão do Sérgio. Tem muito mais acertos do que eu. Por mais que os caras fiquem, às vezes, um deles lá, né, fica querendo alfinetar o tempo inteiro. Eu nunca vi isso. Um cara de relacionamento fica provocando discórdia, né? Um cruzeirense igual eu, querendo ajudar. O cara, ao invés de querer aglutinar os esforços, o cara fica querendo o tempo inteiro criar confusão, não é só comigo, com vários outros cruzeirenses que eu já vi xingando a torcida. Eu acho uma bobagem muito grande. Mas por mais que tenha isso, eu sei elogiar quando as coisas vão bem, igual, por exemplo, algumas vitórias que a gente teve, a questão de pedir para bloquear os bens, está acima das minhas expectativas dos antigos dirigentes. Eu fiquei com medo de que não ia fazer isso. No mesmo pé que eu vou ficar falando, não adianta o Cruzeiro ficar vendendo uma coisinha aqui, não fizer um projeto estratégico para bater a dívida. Vou dar minha opinião mesmo, não vou me calar, não adianta mandar recado que isso está trazendo instabilidade, porque eu vou o que é melhor para o Cruzeiro. Eu vou brigar também pela mudança do estatuto, que eu acho que isso é essencial. Eu acho que a diretoria tem um papel fundamental nessa mudança, fazendo pressão junto aos conselheiros. Por mais que seja competência do conselho, eu acho que se a diretoria agora fizer vista grossa, corre o risco de não aprovar. A diretoria tem um peso muito grande, tanto é que o argumento de que essa mesma pessoa de relacionamento falou, nós não podemos fazer nada para aprovar a mudança do estatuto, porque isso depende do conselho. Tá, o argumento é o mesmo. Eles não estão tentando a aprovação da venda do terreno, da alienação do imóvel junto ao conselho, a competência é do conselho também, por 90%. Mas eles estão lá, fizeram o vídeo para pressionar, para botar a torcida na pressão. E é isso que eles têm que fazer com a mudança do estatuto também.
o mesmo vídeo que está fazendo, pedindo para os conselheiros se sensibilizarem de uma maneira correta, sou muito a favor, estou junto com eles nessa, para que eles se sensibilizem e aprovem a venda para pagar a dívida FIFA, é o mesmo vídeo que tem que acontecer para eles se sensibilizarem e mudar o estatuto. Quem quer, corre atrás, não fica dando desculpa. Quem é muito bom em dar desculpa, costuma não ser bom para fazer mais nada. Falou e disse. Vamos aqui para mais um quadro, depois a gente vai fazer as perguntas finais e encerrar a entrevista. O quadro chama Uma Palavra, um Pensamento. Beleza, vamos lá. Cruzeiro. Amor. Fábio. Ídolo. Família. Tudo. Thiago Neves. Ingrato. Fala Zezé. Bobagem. Zezé Perrella. Máfia. Léo Portela. Inábil. Ídolo. Dirceu. Boa, saiu bem. Agora vamos para as perguntas finais dos seguidores. A pergunta do Lucas Assunção. Pela nossa crise financeira, você acha que a gente vai ficar por uma década sem ganhar um título de expressão? Eu acho assim, vamos lá. Vamos partir do pressuposto que nós vamos ficar aí uma década com um time com orçamentos mais modestos, tá? Então, nós fizemos um trabalho de gestão onde nós reduzimos os gastos, aumentamos o nosso faturamento, estamos equacionando as dívidas, mas nós vamos entregar para o nosso... deveria ser o profissionalismo do futebol, a área de planejamento e gestão financeira entrega para a área de futebol e fala assim, você tem um orçamento de 60 milhões por ano para o futebol. E o cara do futebol, ele é competente ou não ao usar esses 60 milhões da melhor maneira possível. Essa é a separação dos poderes no futebol, que não teve, por exemplo, com o Itaim Machado, que ele era o cara que mandava na grana e mandava no futebol. Então, ele pegou e falou assim, não, eu vou gastar quanto que eu quero. Aí é muito fácil, ele dava o bônus para ele no futebol, mas e o financeiro que ele onerou? Porque ele tinha caneta para gastar. Então você tem que separar. Então vamos supor que o cara lá do financeiro, o CFO do Cruzeiro, com o Sérgio, eles vão chegar e vão falar assim, você tem 60 milhões. 60 milhões é um orçamento de meio de tabela, um orçamento de 5 milhões por mês para o futebol. Eu acredito que é mais ou menos o que o Bahia, o que o Atlético Paranaense trabalham hoje. 1/3 do que o Flamengo trabalha, deve ser metade ou um pouco menos que a metade que o Atlético deve estar trabalhando. Aí o foco da gestão muda. Muda para essa área de futebol ter uma otimização dos seus processos, principalmente de captação de jogadores, de monitoramento de mercado, de encontrar boas peças e montar um time bom com orçamento modesto. O Grêmio também fez isso muito bem. Com 5 milhões, se você tiver um cara muito bom, um cara do futebol muito bom, e aí eu confio, estou apostando boas fichas, minhas fichas no Ricardo Drubs, por exemplo, você com orçamento de 5 milhões, você consegue com muita capacidade montar bons times e conquistar títulos, porque você junta com uma capacidade ali de gestão do futebol, com a camisa pesada que nós temos, com a torcida que nós temos que empurra mesmo, isso dá título, vira título. Então não dá para achar que nós vamos beliscar, não vamos ganhar título, nós vamos continuar ganhando título sim. Talvez brasileiro seja muito difícil, porque brasileiro é pontos corridos, depende muito de você montar um elenco muito forte aí, por mais que você seja competente na contratação, com 5 milhões você não consegue ter um banco também no mesmo nível. Igual, por exemplo, o Flamengo que consegue ter 22 jogadores de altíssimo nível, paga R$1 milhão para jogador que fica no banco. Tipo o Vitinho, né? Jogadores caros que ficam no banco, Diego e tal. A gente não consegue, mas Copas a gente consegue. Então nós temos Copa do Brasil, nós temos Sul-Americana para buscar, nós temos aí, vai que a gente classifica aí para a Libertadores. Então sim, nós vamos buscar título. Agora, precisa, depois que arrumar a casa financeira, precisa implementar um profissionalismo muito grande na área de futebol, com metas, desdobramento de metas de captação, metas de desempenho, metas de diminuir absenteísmo por contusão, no departamento técnico, médico, metas para todo mundo, para você ser muito certeiro. Porque para um time que tem um orçamento de 5 milhões, ele se igualar a um time que tem um orçamento de 15 milhões,
ele tem que ser muito certeiro ali, muito eficiente em todos os fatores. Uma pergunta até interessante para ser feita para um cara que manja muito como você. O que você acha do Cruzeiro? É uma pergunta do Thiago Rodrigues, aliás, tem que dar os créditos, né? O que você acha do Cruzeiro apoiar o Botafogo na questão de clube-empresa? Você acha que é uma boa? É uma das alternativas. Quando eu falo que o Cruzeiro tem que montar um planejamento estratégico, é que eu acho que o Cruzeiro tem que caminhar em paralelo com algumas iniciativas, porque são iniciativas muito difíceis de ser implementadas. Se uma der errado, você tem um plano B. Uma das soluções para o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro tem algumas soluções que eu falei. Uma delas é tentar dar uma cartada muito grande com venda de jogador. A segunda é esse projeto de centralização. E a terceira é o clube empresa. O Botafogo fez um projeto com a Ernst Young muito legal. Uma delas é de vender 49% mesmo do time. Outra possibilidade, ela arrendou para os investidores por 30 anos o futebol. Em 30 anos, os investidores têm que devolver para o clube Botafogo o futebol sem dívida. Tá? É um projeto muito interessante. É óbvio que o Cruzeiro pode aperfeiçoar, botar algumas cláusulas de desempenho, porque também não adianta quem entrar aí querer só dinheiro, porque a torcida não quer só dinheiro, ela quer dinheiro e títulos, competitividade. Então tem que ter umas cláusulas que o investidor ele é obrigado a manter um time competitivo, porque senão ele entra só focado em grana e às vezes não necessariamente ele precisa de títulos para gerar grana. Às vezes ele consegue ficar na prateleira de baixo ali, vendendo muito jogador, igual muito time empresa faz. Boa, esses times aí menores, Coimbra e tal. Mas é um caminho. Então, o que o Cruzeiro tinha que fazer? Num plano estratégico, definir um dono para cada uma dessas iniciativas, eles começarem a se movimentar. Para daqui a 2, 3 anos, uma delas se tornar efetiva. Não pode deixar para tentar uma, deu errado, começa a tentar outra, porque os prazos são muito longos. E a gente não pode continuar pagando 70 milhões de juros por ano. Então, o Cruzeiro ele tem que já ter alguém olhando, ir lá na Ernst Young, começar a conversar com os caras, avaliar o projeto do Botafogo. Aí alguns podem falar, quem falou que a gente não está fazendo? Eu não estou falando que o Cruzeiro não está fazendo. Né? Para mim, aqui não chega a informação de que está, mas pode estar. Mas se não tiver, que fique o recado, que o Cruzeiro comece a olhar essas possibilidades. Tem outras possibilidades também, que é uma questão de passar uma lei no Senado que permite recuperação judicial de entidades esportivas, que hoje é proibido. Seria muito importante o Cruzeiro entrar no RJ hoje. O clube, numa recuperação judicial, ele ganha uma carência para pagar as dívidas. Automaticamente, ele ganha prazo, ele ganha fôlego para se reestruturar. O Cruzeiro precisa muito disso. Tem algumas coisas estratégicas muito importantes que o Cruzeiro precisa tocar em paralelo, enquanto uma equipe mais operacional toca a questão de doação, sócio, venda de um patrocínio, melhoria de acesso aos jogos, redução de gastos, parece que está sendo muito bem gerido esse ano. Mas eu sinto falta, sempre eu bato muito nessa tecla de buscar esse plano estratégico, um planejamento estratégico. Para acabar, vou te jogar na fogueira aqui um pouco. Você pensa em ser presidente do Cruzeiro um dia? Olha, se eu disser que não, eu tô mentindo, mas eu não tô fazendo nada para isso. Porque, assim, eu não sei fazer política. Vocês já estão percebendo aí. Como que o nosso amigo Léo tá lá hoje? Ele não tá lá porque ele demonstrou ser um cara muito bom. Tá lá porque comprou uma campanha pro Sérgio e foi lá. Hoje, não tô dizendo isso com o Sérgio, qualquer um. Tá? Como que o Itair Machado entrou no futebol? Ele foi lá e patrocinou e o Wagner e comprou a campanha do Wagner. Para você hoje entrar e traçar um caminho no futebol, você tem que ser articulador político. E coisa que eu não sou é isso, eu sou muito técnico. Eu não sei fazer isso, eu não gosto de fazer arrepiar, eu não gosto de fazer jantar com conselheiro, ir lá na confraria. Eu fui lá uma vez, eu saí com vontade, passei mal lá, nunca vou voltar. Então, assim, se o Cruzeiro mantiver a sua estrutura hoje, de que só pode ser político o cara que virar sócio do clube, que for lá visitar o clube, for fazer confraria para virar conselheiro, puxar saco de meia dúzia de pessoas, não conte comigo. Eu vou ter um sonho frustrado, eu vou ter um sonho de ser presidente do Cruzeiro frustrado, porque eu não sei fazer isso. Se um dia o Cruzeiro mudar o estatuto e permitir que o sócio do futebol vote, que o sócio do futebol se candidate a presidente, um dia a torcida achar que eu possa vir a ser, e eu estiver preparado para ser, porque eu nem sei se eu estou, acho que não, por mais que eu já seja presidente da empresa de consultoria há 7, 8 anos, ainda acho que eu preciso de mais bagagem, quem sabe um dia, ou então eu posso vir a ser um CEO contratado por um conselho de administração
que era, para mim, um modelo perfeito que o Cruzeiro deveria ter. Não, o Conselho, para mim, deliberativo não deveria eleger um presidente, deveria eleger um conselho de administração, e esse conselho de administração define a remuneração, as metas, os objetivos de uma diretoria absolutamente de mercado, igual as grandes empresas fazem, igual as grandes cooperativas fazem. Quem sabe um dia eu posso vir a ser o CEO do Cruzeiro, alguma coisa. Mas um dia, não estou dizendo que hoje eu sou uma pessoa apta para isso, não estou dizendo que eu seria melhor do que o Sérgio está lá, que está demonstrando muito preparo, mas pode ser assim. Agora, se tiver que ir naquelas curvas lá da política, infelizmente eu não tenho a menor habilidade para isso. Então, quantas vezes vários, por exemplo, o nosso amigo Alisson Caires, ele fala, nós precisamos de você lá dentro do Cruzeiro, você é um cara muito bom, você tem que estar lá como conselheiro. Eu agradeço demais ao Alisson, um grande amigo. Eu falo, cara, mas hoje eu não dou conta, velho. E eu tô mudando pro interior, me afastando mais ainda dessa politicagem aí do clube, então não tenho a menor vontade hoje de seguir esse caminho. Eu tenho vontade de ser, mas não tenho vontade de traçar esse caminho, eu não tenho força para traçar esse caminho político para chegar lá. Mas você teria meu voto, viu, mano? Pô, muito obrigado. Obrigado pela confiança. Eu acho que tem muita gente que confia em mim e isso é uma das coisas que me dá muita força para continuar sempre ajudando, né? O respaldo nas redes sociais é muito grande. Né? As pessoas veem que o meu propósito não é usar o Cruzeiro de escada para nada. Meus clientes, eles estão muito longe do ambiente do futebol. Meus projetos são empresas que transcendem a questão do futebol. Então, eu não uso o Cruzeiro para conseguir nada negocial, nada para tudo. Eu quero oferecer, e as pessoas veem que isso é muito genuíno, que isso é amor, né? Porque o Cruzeiro, há muito tempo, ele vem servindo de escada para muita gente que quer ou usar o Cruzeiro de uma forma até leviana, ou usar o Cruzeiro de escada mesmo para outros projetos maiores, para dar visibilidade, né? E eu não enxergo o Cruzeiro como meio, o Cruzeiro é fim para mim, né? Tu terminou filosofando, eu gostei. Bom, não preciso nem dizer que esse papo foi cabuloso. O cara deu uma aula aí nessa entrevista. Julião, muito obrigado por conceder um pouco do seu tempo aí para poder conversar comigo, conversar com a galera do 011. Agora pede pra galera deixar o like aqui no vídeo e se inscrever, mano. Pô, galera, vamos lá, inscreva aí no canal do 011, curte esse vídeo, compartilha, vamos fazer chegar a mais pessoas, vamos fortalecer nossa rede de cruzeirense aí. Pô, um cruzeirense de São Paulo com sotaque paulista é legal demais. Tem que dar essa moral aí. Mano, quando eu converso com alguém de Minas Gerais aqui nos jogos, os caras pensam, pô, mano, mas você não é mineiro, você é paulista. Mas eu sou mineiro, velho, sou mineiro da roça ainda. Já adquiriu esse sotaque paulista seu aí, já tá... Então, eu já moro aqui há uns 10 anos, mano, mais de 10 anos, eu acho. Cheguei em São Paulo, o quê? 2007, por aí, faz muito tempo, então... Você é da onde? Guarda-Amor, Minas Gerais. Não conheço. Então é roça. Mas aí, ali tá a nossa base, cara, o interior tá a nossa base. O interior é onde a força do Cruzeiro vem mais pesada. Eu acho uma torcida muito desprestigiada, inclusive. Mas estamos juntos. Eu também sou do interior, estou voltando para o interior, né? Estou indo lá criar minha filha no interior com mais qualidade de vida, mas nunca longe do Cruzeiro. O Cruzeiro carrega aqui no peito. Tá aqui. A Sica Estrela, procurando a Sica Estrela. Mas é isso aí, Julião. Agora, para encerrar, eu falo valeu e você fala é nóis. Valeu? É nóis.